Já estamos de volta, né? Vamos ter aí mais um bom trabalho agora, falando um pouquinho sobre essa questão da hormese, do desconforto, essa coisa toda. Vai ser show de bola. Oi, Roseni, oi, Leandra, Fabão, fala, Túlio, Renato, fala, Serjão. Só aguardando o Marcelo entrar já de volta para a gente poder começar o nosso papo. Oi, Thaís, oi, Ana, Melissa, Marcelo, pronto, já entrou. Show de bola, vamos nessa. Ok, estamos de Quem é o volta. mais louco aqui, cara? Não sei quem é o mais louco, velho. Cara, eu sou apaixonado por isso, meu irmão. A Não gente vai tem, conversar. cara. E para mim, assim, o fato de eu estar conversando contigo, a gente nunca se viu pessoalmente, eu já te considero um amigo, brother. Isso aqui é bom Não, com demais. Bom certeza, cara. demais. Bom Muito louco, demais. muito louco. Então a gente estava falando exatamente sobre essa questão do desconforto, zona de conforto, desconforto, hormese. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque é um tema que está muito em voga hoje, né? E a gente sabe que, por exemplo, sauna, o banho frio, todas essas coisas são fatores horméticos ambientais. E tem também aqueles fatores horméticos nutricionais, químicos, que a gente também poderia, teoricamente, utilizar, que a galera do carnivorismo até critica um pouco e tal. Vamos falar sobre todos esses tópicos, ver se a gente consegue avançar aí no conhecimento para a galera. Não, beleza. Eu sou um, cara, que eu vivi a minha vida e me formei achando que um corpo longevo seria um corpo poupado. Certo, entendi. Seria assim, não pode pegar sol, não pode pegar frio, não pode ficar de pés descalços, não pode sentir fome, entendesse? Aham, Tem que aham. dormir 8 horas por noite. Esse vai ser um corpo longevo. E além Aham. disso, ainda então, pegando o gancho do que a gente estava falando lá, vai suplementar com ômega 3, vai suplementar com antioxidantes, vai suplementar com proteína, vai tomar medicação anti-inflamatória. Esse é o cara que vai viver. Esse cara vai morrer. Isso é. Esse cara vai morrer, porque o corpo que sobrevive hoje, então, hoje já se tem essa ideia maior, é um corpo que ativou os gatilhos genéticos de sobrevivência. Certo. Quando a gente poupa o corpo desses estímulos, na verdade, a gente mina a capacidade dele de sobreviver. Paciente meu me vê, porque eu boto vídeo, eu mostro assim, de pés descalços, fazendo exercício na chuva, pulando na piscina gelada, fazendo exercício até a fadiga, até a falha, jejum, low carb, a presença das boas gorduras, o déficit calórico produzido pelas janelas alimentares pequenas. Cara, é isso que faz com que cada dia o corpo tenha que ativar rotas metabólicas e gatilhos genéticos que Sim. para quando tiver uma infecção, para quando tiver uma escassez, para quando tiver um momento de estresse, responder de Ele maneira a está sair preparado, melhor né? do que entrou. Sim, sim. Perfeito. Para o pessoal que não conhece, a hormese é aquela história de a quantidade faz o veneno, né? Em pouquinha Isso aí. quantidade te estimula a ter uma reação que vai te proporcionar resistência, em alta quantidade pode te matar. Então a gente divide basicamente em dois tipos de estímulos: os estímulos ambientais, que seriam aí o calor, né? O banho gelado, né? Que provocam um desafio, né? E a gente reage com esse desafio. Isso já tem muito estudo, né? As Sim, sim. sirtuínas e uma série de outras rotas metabólicas e marcadores genéticos que são alterados quando a gente toma banho frio, quando a gente faz sauna e essa coisa toda. E tem também aquelas substâncias, né? Presentes em alguns vegetais, presentes que podem estimular a produção de antioxidantes e de tudo mais, né? Que é, por exemplo, é o sulforafano do brócolis, é a curcumina da cúrcuma, né? Isso aí, a gente sempre tem que entender que tudo isso tem a questão dose dependente, né? Você não Isso. pode simplesmente jogar uma quantidade enorme disso aí, E porque isso a gente mudou não tem nem muito. estudo sobre isso, né? Isso mudou muito o entendimento, porque assim, ó, antigamente eu comia uma salada de brócolis, eu comia algum vegetal.
com a ideia de que aquilo ali estaria me nutrindo muito mais do que qualquer outra fonte de nutrientes, e aquilo que eu estava conseguindo dali, eu não conseguiria de outras fontes, a necessidade de consumo dos produtos vegetais. E hoje, quando eu consumo, como eu te disse, eu sou um onívoro, eu consumo tudo, mas Certo. hoje, quando eu consumo mais produtos vegetais, eu consumo mais pensando no dano que eles podem me causar e o que o meu corpo vai fazer para sobreviver, do que o benefício do que realmente ele me traz. Porque se eu como fígado, se eu como peixe, se eu como camarão, se eu como carne gorda, se eu como carne magra, cara, eu não preciso que nenhum vegetal me traga nutrientes. Perfeito. Então, para que eles são alimentos de sobrevivência? Eu acho que a gente também está adaptado a eles, Sim. consegue extrair deles nada perto do que nos fizeram acreditar, e tem a benesse de ser moderadamente agredido por eles, o que nos torna mais fortes a partir do consumo deles. Então, é só mudar um pouco o entendimento. Assim, não é que a gente não é para comer vegetais. Não, a gente pode comer tranquilo, muito menos do que se esperava, e com um intuito diferente do que se fazia antigamente também. Só isso. E vendo sempre aquela questão da individualidade biológica, né? Por exemplo, a gente tem aí tá assistindo a gente a Cecília, que eu até entrevistei no live, não sei se você chegou a ver. A Cecília, ela não pode chegar perto de vegetais que ela já tem problema, entendeu? Ah, sim. Então a gente tem que ter E ao atenção contrário, eu aí. estava vendo esses dias o Sorrentino falar numa live lá, não me lembro com quem, que assim, a gente não conhece as intolerâncias às proteínas animais. Intolerâncias, assim. Pode ter alguns processos alérgicos, mas que também são questionáveis, porque depende de outros fatores, terceiros, mas não conhece, assim, alergia a proteínas animais, assim, da carne. A gente pode não comer por motivos culturais ou religiosos, mas se a pessoa não digere bem a carne, provavelmente é por doença inflamatória intestinal ou por carências enzimáticas produzidas por outras doenças, mas que não foram causadas pela proteína animal. Não se tem conhecimento desse tipo de doença. Pois é, às vezes a pessoa come carne e fica dizendo, mas carne é difícil de digerir, não sei o quê, mas ela nem pensa no omeprazol que ela usa como antiácido. Que minou a capacidade dela de começar a primeira quebra das proteínas. Pois é. Mas eu vou mais adiante ainda, cara. Tu imagina assim, ó, o que é um ambiente intestinal de um paciente que consome medicamentos, que consome glúten, que consome lecitinas, que consome corantes, que consome uma grande capacidade de fibras que pode levar, por exemplo, a sobrecrescimento bacteriano do intestino delgado, e aí come um pedaço de carne e se sente mal. E aí a culpa é da carne. Isso me lembra, né? A gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. Isso me lembra uma propaganda que tinha antigamente, que o cara comia uma feijoada com não sei o quê, aí, no final ele dizia assim, mas aquela azeitona ela tinha feito mal. Lembra dessa propaganda? Foi, nossa senhora. Então, quer dizer, o cara tem uma vida totalmente destruidora da mucosa gastrointestinal, e a culpa é da carne vermelha. Isso, é isso aí. É isso aí. Ovo, tá? Não é comum, mas existe, assim, a alergia à proteína do leite, do ovo. Isso existe, beleza. Só que até isso, para um adulto jovem, até isso eu questiono num primeiro momento, porque um paciente que vem de uma dieta super processada, pró-inflamatória, eu não posso dizer na primeira consulta se aquelas intolerâncias todas que ele tem são de fundo genético mesmo e aquilo vai se perpetuar. Então, eu sempre proponho uma abordagem mais restritiva no momento, assim, excludente. E depois, não, mas isso eu não posso comer. Não sei, vamos ver. Aí, em geral, eu trabalho com a nutricionista junto, a gente vai trazendo as coisas de volta. Porque uma coisa é um ambiente metabólico, um ambiente intestinal adequado, e o outro é um ambiente intestinal completamente doente. São coisas diferentes, né? E as pessoas, elas nem se tocam, sabe, Marcelo, que a área que nós temos de sistema digestivo, ela é uma área gigantesca, né? Na realidade, se a gente parar para pensar, a interface pele-ambiente, ela é menor, muito menor, do que a interface intestino-ambiente. Com certeza. Né? Se você pegar o intestino, que tem aquelas vilosidades, as microvilosidades, vamos esticar isso aí. Esticar tudinho, são 200 metros quadrados de área em contato direto com comida, com resto de comida, com bactéria pra caramba.
e a gente nem pensa nesse assunto porque parece que está tudo bem, está tudo lá dentro. Cara, esse é um ponto assim, ó, tem uma parte dos workshops que eu sempre paro e desenho assim o intestino e digo que o que está dentro, eu até tenho que fazer uma postagem sobre isso e não consegui parar para fazer, que o que está dentro do intestino não está dentro da gente, Esse é ainda um é outro o meio conceito externo, muito é a interessante, é o rua. meio externo. Pois é. O que está no intestino está na rua. E a interface lá, a face intestinal, a mucosa intestinal é o que protege a agressão do meio externo para o nosso meio interno. Exato. E aí, cada vez que a gente insiste no consumo de processados, na polimedicação, nos produtos com corantes, conservantes, antibióticos, coisas que deturpam a microbiota, o pH, a concentração de íons, que a gente altera o ambiente metabólico mesmo ali, aquelas proteínas que ligam uma célula na outra, chamadas zonulinas, que formam a tight junction, se rompem e o nosso intestino fica permeável. Exato. E a partir de então, o meio externo consegue nos atacar. Exatamente. Então, esses tempos, eu fiz uma pergunta para uma paciente minha, que assim, tinha uma paciente, uma outra paciente, até era um homem, que estava com um abscesso hepático. E era um abscesso bacteriano não específico, assim, não era ameba, não era nada dessas coisas, era um abscesso amebiano. Então fica se procurando causas, assim, pode ser um abscesso dentário que fez uma bacteremia, chegou lá. Mas uma causa importante, não epidemiologicamente, mas importante no sistema, na parte do mecanismo, é isso, um intestino permeável permite que tudo passe, inclusive bactérias vivas ainda. Exatamente. E a absorção toda das coisas que o intestino coloca para dentro do sistema circulatório vai pela veia porta direto para o fígado. Então a gente se preocupa com um dente cariado, um abscesso, só que essa pessoa está comendo McDonald's e fritura o tempo inteiro. E aí o médico diz, não, tem um abscesso, causas desconhecidas. Tem uma palavra na medicina que é idiopática, quando não se sabe a causa. Não, isso aqui é de causa desconhecida. De causa desconhecida, nós temos ali 200 metros quadrados de superfície aberta para a rua, com fungos, vírus, bactérias e restos alimentares invadindo o sistema circulatório para falar de causas desconhecidas. Eu vi uma vez, eu estava assistindo escutando um podcast com o Ivor Cummins, né, que é um cara fantástico da parte de colesterol e gorduras. Ele é muito bom. Ele tem um livro muito bom, não sei se você tem, chama Eat Rich, Live Long. Né? Que coma de forma rica e viva muito. Né? Depois eu te mando o link para você dar uma olhada. Cara, é muito massa. E aí ele estava falando que essas doenças idiopáticas eram chamadas de idiopáticas porque o idiota não sabia diagnosticar. É quase que uma piada pronta, né, cara? Não é quase uma piada Muitas pronta. das coisas... Assim como assim, agora já se sabe e já se chama o Alzheimer de diabetes tipo 3 por ser uma resistência à insulina específica de grupos neuronais. Isso. Mas até então era uma coisa assim que dependia de gatilhos genéticos. Eu cheguei a fazer um trabalho na faculdade, apolipoproteína E, ApoE, gatilhos genéticos disparando. Mas no final, como produzir diabetes tipo 3 em um paciente que nunca tenha resistência à insulina? Então, o gatilho genético depende de uma condição metabólica ligada ao estilo de vida, o que é óbvio. Exato. A história do intestino é isso aqui, ó. Se a gente parar para pensar, aqui é boca e aqui é ânus. É isso aí. Né? Então, isso aqui, apesar da gente achar que está dentro, na realidade ainda não está. É uma interface do nosso corpo. Né? E você não cuidar dessa interface, sabe, Marcelo? É um negócio assim, é surreal o que a gente consegue de agressão quando a gente aumenta essa permeabilidade, né? Faz com que a gente tenha esse leaky gut, como é chamado. Né? Porque as células, elas têm todas elas são bem estruturadas, né? E aí você vai agredindo, a comida vai passando por aqui, e as bactérias que tem lá dentro não são bactérias interessantes, porque você já está comendo errado também. E aí as lectinas vão afrouxando essas ligações e abre um espaço gigantesco de entrada de todo tipo de coisa. Não é sempre que eu falo, porque a pessoa tem que ter um desprendimento bom para entender isso. Assim. Então, como eu disse, as consultas já são gigantes, não é sempre que eu falo. Mas eu falo quando a pessoa tem marcadores inflamatórios positivos, principalmente os que predispõem a doenças autoimunes, como FAM positivo, como antitiriperoxidase, como coisas que têm a ver com a parte autoimune do processo imunológico. Porque quando tu tem um ataque dessa monta,
no intestino inteiro, sendo agredido por bactérias, fungos, vírus, proteínas inteiras ainda não digeridas, o sistema imunológico não consegue dar conta de produzir anticorpos específicos para cada agressor e começa a errar numericamente e começa a produzir doenças autoimunes. Então, até mesmo as doenças autoimunes, Henrique Altran, eu também ponho em xeque, assim, em muitos casos, sim, porque pode ser também derivados do estilo de vida, leaky gut, inflamação crônica, vitamina D baixa por baixa exposição ambiental. Cara, o resumo de tudo sempre é: o paradigma evolutivo e as adequações biológicas são superiores ao que a medicina e a epidemiologia conseguem nos oferecer hoje. Não tem para onde fugir, cara. É verdade, é verdade. Você tem toda a razão. E assim, através dessa alimentação muito rica em ultraprocessados, é o que a gente vê hoje, né, na grande maioria das pessoas, você tem uma carga que ambientalmente não existe. Né? Porque, por exemplo, o cara come um pedaço de pão, né? Come um pão. A quantidade de lectinas, de glúten que tem aquilo ali, a agressão que ele vai causar no intestino, nenhum alimento não processado vai causar a mesma Não conseguiria isso nem com a maior quantidade de lectinas e oxalatos possível em qualquer alimento não processado. Né? É uma desproporção muito grande. O que me faz lembrar de te comentar uma coisa, Henrique, que é o seguinte, assim, ó, não, mas eu não sou celíaco, então eu posso consumir. Não, mas eu não sou diabético, então eu posso comer. A grande coisa é assim, ó, a gente tem uma genética que a diferença genética entre eu e tu, ela é uma casa decimal, assim, lá perto do 100%. Exatamente. E a gente tem genes que podem estar presentes ou não, ou estando presentes, eles podem estar desligados ou ligados, de uma maneira que é um detalhe tão pequeno que me faz pensar no seguinte raciocínio, assim, ó. Tá, tem o celíaco, que produz uma resposta alérgica intensa ao glúten. Tem o paciente assintomático não celíaco. E no meio do caminho tem o paciente com sintomas, mas que não é celíaco. A grande coisa é a seguinte: todos nós, tanto eu quanto tu, a gente está em algum lugar desse espectro, isso é impossível de ser medido. Exato. A tolerância a carboidratos, tem quem consegue comer um monte de carboidrato, tem quem consegue comer muito pouco e já fica diabético. Mas eu e tu, a gente está em algum lugar desse degradê que é impossível ser medido. Só tem uma coisa que é igual para todo mundo: comida natural de processamento mínimo, frequência alimentar baixa, exposição ambiental adequada, respeitando o ciclo circadiano, deixa todo mundo forte, magro, saudável. Exato. Bom, então nós vamos ficar discutindo o detalhe para saber o quanto de porcaria pode comer e o quanto pode se estressar a longo prazo. Que isso? Pois é. Nós estamos ficando loucos? Verdade, tá correto. O que nós estamos discutindo hoje, cara? A gente está discutindo aonde pode chegar para ver o quanto de cerveja pode beber, o quanto de pão pode comer, o quanto de anti-inflamatório e antibiótico pode tomar. Só um pouquinho, existe uma realidade onde nada disso está presente, que é uma realidade adequada biologicamente. Exatamente. Perfeito. Isso perfeito. Me angustia, sabe? Me estressa. E a gente vive hoje, toda essa situação que a gente vive hoje de pandemia e essa quarentena, essa coisa toda, né? E esses números alarmantes que a gente vê, como 99% das pessoas que faleceram devido à Covid-19 na Itália terem comorbidades metabólicas, né, terem problemas metabólicos. Aí você fica, 99%. Quer dizer, as pessoas que têm a nossa maneira de interagir com o ambiente, né, com alimentos minimamente processados, essa coisa toda, são pessoas que podem até pegar o coronavírus, mas a chance de se sobressair é muito maior. Isso eu comento assim, ó. O que eu comento também nas consultas no workshop? Eu não vou dar 100% de garantia que eu, Marcelo, não vou adoecer. Eu posso adoecer, claro, é uma loteria, claro, é uma loteria. Claro. Eu não vou dizer que eu não vou ter um tumor, é uma loteria. Mas eu tive uma prova assim, um exemplo legal para o bem dessa semana, que um paciente meu, ele super saudável, forte, magro, ele teve super se cuida, de um ano para cá, pelo menos. Antes, como todos nós, viveu uma vida despretensiosa, depois passou a se cuidar, mas conseguiu um corpo forte, um corpo saudável, marcadores
bioquímicos muito bons. E esse cara tinha um tumor renal que ninguém sabia. E aí esse tumor renal rompeu e sangrou. E sangrou um monte. Esse cara quase morreu. Foi operado às pressas. E aí o médico que operou ele, não sei, não me lembro em que cidade ele está, Florianópolis, acho que é. Aí o médico que atendeu ele depois comentou assim, olha, a chance de morte era muito grande. Tu só conseguiste sobreviver porque tu tem uma reserva funcional, uma saúde tão boa que o teu corpo aguentou esse desaforo e se sobressaiu, e está saudável, e saiu, deu alta e está tudo bem. Então é sobre isso que nós estamos falando, nós não estamos falando sobre imortalidade, a gente está falando Claro que não. Receber estímulos do ambiente e ter uma resposta possível. Exato. Agora, tu imagina a mesma doença num paciente obeso, hipertenso, diabético, inflamado cronicamente, por intestino permeável, entendesse? Não tem como sobreviver. Então, aquilo que a gente conversou no grupo do WhatsApp ali sobre o Covid, que, cara, é uma pandemia e, em partes, por causa de um estilo de vida fadado ao fracasso. A gente é muito doente, cara. Porque se a gente tivesse... Hoje eu estava lendo o relatório, até publiquei no Instagram, o relatório do CDC, referente ao último relatório que saiu. Nos Estados Unidos, a gente tem 42% de obesidade. Não é sobrepeso. Sobrepeso já está na casa dos 80%. Sim. 42% de obesidade e 9,2% de obesidade mórbida. É um negócio, assim, assustador. E aí você junta com aquela outra estatística que são 88% com pelo menos um sintoma de síndrome metabólica. Então você não tem ninguém saudável no país. Pois é. Então, assim, estamos sendo dizimados. Não, estamos sendo dizimados por um estilo de vida fadado ao fracasso, que foi a frase que eu botei ontem ali, assim. A gente está vendo uma população buscando saúde, mas vivendo de maneira a produzir em si doenças que nunca teria. E aí a medicina fica investindo muito dinheiro para a manutenção dessa saúde que não é programada em casa, no dia a dia, com medidas simples. Assim, a gente tem um hedonismo de querer viver como quiser, mas buscar ter a saúde de quem se cuida. É a coisa mais estranha do mundo. Exato. Eu vejo muito isso na academia que eu vou, que assim, eu treino numa academia de musculação que tem um preço bem tranquilo, né? Que é a Smart Fit, que é um preço barato. Tá. A galera quer ir na Smart Fit pagando R$100 por mês e ter tratamento da academia que o cara paga 500. Quer ter esse tratamento personalizado. Tá entendendo? É a mesma coisa, cara. É a mesma ideia. Mesma ideia. Pô, eu me cuido. Eu vejo o que eu como, eu vejo o tempo que eu não como, eu vejo as proporções, de que eu tô alimentando o meu corpo, eu cuido da qualidade do sono, eu procuro me manter ativo, eu manejo o estresse adequadamente, eu separo o lixo orgânico do lixo reciclável, eu faço tudo o que eu preciso fazer para ter um mundo e uma saúde boa. E aí tem que escutar, Deus, por que eu estou tendo dor de cabeça? Por que eu estou tendo dor de barriga? Por que eu estou estufado? Por que eu estou fraco? Eu disse, olha, essa pergunta seria estranha se eu estivesse fazendo, porque tu certamente deve sentir tudo isso. Está obeso, hipertenso, não se cuida, não tem nenhum nível de autocuidado. Quer dizer, eu chego a pensar, sabe, Marcelo, que essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Eu estava vendo os números hoje exatamente para conversar sobre isso contigo. A gente já ultrapassou a casa de 1 milhão de casos no mundo, né? Já estamos indo para 2 milhões. E, cara, eu acho que não o número de casos, mas o número de óbitos seria muito menor se a gente estivesse num planeta saudável. E a gente não estaria confinado. Você concorda? Cara, eu não tenho dúvida disso, cara. A gente não estaria em quarentena. O vírus estaria acontecendo, você tinha várias pessoas gripando, né? Gripando aqui entre aspas, e passando por esse vírus, e a gente ia dizer, pô, o que foi que aconteceu com aquele cara? Não, ele gripou, pô, pegou uma gripe mais forte, pegou uma gripe mais fraca, e só isso. Cara, eu não tenho dúvida disso. Tu não viu? Esses dias repercutiu, acho que foi até o DJ Surfista que repercutiu aquele estudo ali que demonstrou que talvez antes do Neolítico, nem processos infecciosos assim que gerassem doença, talvez a gente não tinha isso no Paleolítico, porque as primeiras demonstrações assim de infecção alterando tecidos orgânicos são do Neolítico. Então, o que produz uma teoria assim de que talvez o nosso convívio com os micro-organismos fosse muito mais comensal, simbionte, do que predador, assim como a gente produz antibióticos tentando matar uma população de bactérias, e bactérias, fungos e vírus geram
mecanismos adaptativos para nos agredir e a gente fica tentando. Parece que isso veio depois do Neolítico. Antes parece que existia um equilíbrio, assim, onde não existia a agressão e o efeito exclusivo da interação com o organismo humano seria isso, de hormeses, de melhoria Sim, sim. das riquezas. A gente vê, só para esclarecer para o pessoal, Neolítico é exatamente a partir do advento da agricultura, né? Onde, através da agricultura, porque assim, a gente também tem que entender que a gente mudou muito o ambiente onde a gente vive, né, Marcelo? A partir do momento que a gente começou com a agricultura, a gente começou a aglomeração de mais pessoas, as tribos eram menores, a gente aumentou a quantidade de pessoas na tribo, né? A gente começou a ficar mais sedentário, porque a partir do momento que eu comecei a agricultura, eu consigo agora, não preciso mais ir para outro local, porque os recursos daquele local acabaram, eu posso ficar renovando os recursos daquele local. Então, várias consequências surgiram a partir do momento que mudou o padrão alimentar, né? E aí veio a parte que para mim é a parte mais importante de todas, que é a questão do padrão alimentar. Tanto é que nos registros fósseis a gente observa uma queda do tamanho cerebral, né, do volume cranial, consequentemente do tamanho do cérebro, depois do advento da agricultura. Isso aí. Né? Então, aquela curva é muito legal que ela mostra ali, depois começa a cair. Aí dá uma queda. Quer dizer, a gente ficou super inteligente, depois inventou a agricultura e emburreceu. E assim, quando a gente fala emburrecer, o pessoal pode até parecer uma palavra assim meio agressiva, mas se a gente parar para pensar, hoje, aí a gente volta para aquela questão do desafio. Quais são os desafios que nós temos hoje? Né? Hoje a gente não precisa usar determinadas partes do cérebro que a gente precisava usar no passado. Claro, hoje tem outras partes que a gente acaba usando, mas eu não preciso usar, por exemplo, um cálculo de distância e o meu olfato para poder conseguir caçar um animal que eu usava no passado. Né? Então, e quando a gente acaba tendo que usar isso hoje, eventualmente o resultado é catastrófico. Exato. Porque esses dias eu estava pensando, assim, escutei algum, não sei se era, não me lembro quem foi que estava comentando, acho que era o Conrado que estava na live falando lá, que por que só tem notícia ruim na TV, né, cara? A gente não vê, assim, as comemorações e a parte boa. Ainda tem um pouco da parte comercial e tudo, mas o outro tanto é que a gente foi treinado para valorizar o perigo e a parte ruim, a gente não foi treinado para comemorar, a gente foi forjado numa época em que a morte era iminente a cada momento. Exato. Então, saber se tem alguém nos perseguindo, se alguém está tramando contra nós, se vai acontecer uma enchente, o cérebro está sempre preparado para isso, não para ficar recebendo informações positivas. Né? Então, quando a gente tem que usar esse nosso cérebro primata no mundo moderno, sem saber interpretar o que ele pensa, a tendência é a gente fracassar. Por isso que a grande coisa, por isso que eu gosto muito da abordagem do Mark Sisson, que ele sempre comenta assim dos estímulos biológicos ancestrais no mundo moderno. Que é entender assim, a gente é um animal. A gente é um animal. A nossa genética, a nossa biologia quer procriar e sobreviver. Exato. No meio do caminho, a gente paga boleto e muda de casa, mas o que o corpo quer é procriar e sobreviver. Se a gente não entender o funcionamento biológico do corpo, começa a ter aquelas decisões erradas assim ao longo da vida. Isso. Por isso que eu bato na tecla de que o paradigma evolutivo é superior à medicina baseada em evidências, porque faz a gente entender assim, o que esse cérebro deve estar pensando. Não é tão lógico quanto se imagina, né? Que é o negócio aquele da lipoproteína A. Sim, que eu queria te comentar. Sim, esse é um tópico super legal para a gente conversar. Da lipoproteína A e da vitamina C. Né? Esse negócio de lipoproteína A começou a me confundir, assim, me instigar, já desde a época da química, porque tinha lá o diagrama de Linus Pauling e aula sobre Linus Pauling. E a questão do Linus Pauling era um cara assim, desses que estudava tudo de qualquer coisa, de matemática até química e passando por biologia e tudo. Tanto é que ele ganhou 2 prêmios Nobel, né? Ele ganhou o prêmio Nobel de Química e ganhou o prêmio Nobel da Paz. Isso aí. E o que acontece? Esse cara, ele descobriu tantas potencialidades na vitamina C que ele encarava que a vitamina C era capaz de promover longevidade. Você sabe, Marcelo, só te interrompendo um instante, você sabe que o Linus Pauling ia ganhar o 3º prêmio Nobel? Porque ele estava na corrida com o Watson e Crick para desvendar a estrutura do DNA. Putz. A única questão é que o Linus Pauling tinha na cabeça dele que o DNA era uma tripla hélice.
E o Watson e Crick estavam montando um modelo de dupla hélice, que acabou se confirmando como sendo o modelo real. Tá Ah, entendendo? não Quer sabia. dizer, não, o Linus Pauling é assim, por isso é que essa questão da vitamina C é uma questão tão enraizada da ciência. Porque o cara que pesquisou sobre isso, ele não era qualquer pessoa, entendeu? Ele era Sim. um cara que tinha muito respaldo, E né? tinha Mas, os motivos dele, né? sim, sim, E sim. aí, uma das coisas que intrigou até o próprio Linus Pauling, e essa resposta ela nunca foi elucidada. Assim, eu fiz uma revisão, pedi para uma colaboradora minha que busca nos índices, assim, e não tem ele não conseguiu uma comprovação da teoria do mecanismo que ele propôs. Mas o que se percebeu? Que os mamíferos que não produzem vitamina C, porque perderam essa enzima nos processos evolutivos, alguns deles têm um aumento da lipoproteína A, concomitantemente ao fato de que esses pacientes, essas pessoas que têm lipoproteína A aumentada, conseguem sobreviver com muito menos vitamina C do que quem não tem essa mutação. Esclarece para o Isso, pessoal que é a lipoproteína A. lipoproteína A é mais uma das lipoproteínas transportadoras de lipídios que a gente que produz, porque as gorduras são insolúveis em água, então para ser transportadas precisam de um transportador lipoproteico, que tem uma Perfeito. cabeça polar e uma cauda apolar para transportar a gordura na corrente sanguínea. E essa lipoproteína A específica, essa lipoproteína A, ela é hoje associada com doenças cardiovasculares. Quem tem lipoproteína A aumentada parece ter uma chance maior de doenças cardiovasculares. A grande questão é que talvez que isso não seja verdade, porque se a lipoproteína aumentada infere a necessidade menor de carboidrato, na verdade o que mata é expor essa pessoa a uma dieta de alto carboidrato e não a tendência maior de ter doença cardiovascular em si. Eu não sei se eu consegui explicar, mas assim, ó, um paciente que tem lipoproteína bem aumentada, nos dias de hoje, estatisticamente morre mais de doença cardiovascular. Mas hoje a gente come muita gordura ruim, come carboidratos processados, tem uma dieta de alto carboidrato. Essa pessoa se sairia melhor, por exemplo, hipoteticamente, numa dieta carnívora, numa dieta de muito baixo carboidrato. Sim. Então, como é que a gente vai poder testar isso se a dieta carnívora ou as dietas de baixo carboidrato são mal vistas, né? Esse é que é o problema. Então, a gente cai numa armadilha estatística que não faz sentido do ponto de vista evolutivo. E o que eu percebo no consultório é que quando eu atendo um paciente com lipoproteína aumentada, ele se dá muito bem em dietas de baixo carboidrato, o perfil lipídico responde muito bem e ele adora. Diz, não, mas então eu não preciso comer mais nada. Eu disse, olha, precisar, tu não precisa. Tu pode manter uma dieta adequada, de processamento mínimo, mas um cara com 130, 150 de lipoproteína A, não come nada de carboidrato, tu dosa a vitamina C no sangue, na urina e tá normal. Como é possível, né? Eu estava lendo esses dias no livro do Paul Saladino exatamente sobre essa questão da vitamina C. É interessante. Eles já partem, né? O pessoal que faz o RDA e o EAR, essas coisas todas que a gente estuda lá na nutrição, eles já partiram do pressuposto de que bicho não tem vitamina C. Ou seja, de que o ruminante que eu estou comendo não tem vitamina C. Eles nem mediram a quantidade de vitamina C. Você vai na tabela TACO, por exemplo, que é a base para praticamente todo nutricionista fazer dieta, e lá na tabela TACO, vitamina C do fígado, 0. Por quê? Porque não tem. Como assim não tem? Não, porque não tem. Não é porque não tem, é porque eles não mediram. Tá entendendo? E a gente sabe que 100 gramas de fígado tem 20, quase 30 miligramas de vitamina C. E já é quase o que um adulto precisa, né? Exato, porque outra coisa interessante, nesse livro do Paul Saladino, tem as tribos, os inuits e tudo mais, eles sobrevivem com uma média de ingestão de vitamina C de 38 miligramas por dia. No entanto, a gente lê no livro que eu e você temos que ingerir pelo menos 90 miligramas. Tá entendendo? Então, quer dizer, mas eles não estão vivendo com 38, por que eu preciso ingerir 90? Isso volta e a população, a pessoa média não acredita que tem muito pouca ciência na produção dessas tabelas. Eu vou puxar aquele exemplo lá
daquela indústria de sorvetes com uma tabela pronta, atendendo aos seus interesses, e que se perpetuou, provavelmente é a tabela usada até hoje, entendeu? E aí talvez algum nutricionista encaixa aquele sorvete numa dieta flexível de algum paciente, baseado numa tabela fria, que não foi nem calculada. Então, a gente não acredita que isso acontece, mas essa é a rotina da indústria alimentícia, junto com a indústria farmacêutica, é atender interesses que, eventualmente, é displicência e, eventualmente, é má vontade mesmo, né? É verdade, é verdade. E aí a gente eu acaba... não sei se eu também não falei, e a glicose e a vitamina C, elas têm uma semelhança molecular. Isso, exatamente. Pequena transformação. Para transformar glicose em vitamina C é uma reação muito simples que precisa ser feita, e até a fórmula molecular da vitamina C e da glicose é C6H12O6. É uma molécula muito semelhante. Muito semelhante. Isso corrobora com o fato de que não precisa ter uma enzima necessariamente para fazer essa reação, e sim uma proteína capaz de como é que eu posso te explicar? Catalisar uma reação que já é fácil de acontecer naturalmente. Sim, a lipoproteinase seria isso, um catalisador da conversão de glicose em vitamina C. Quer dizer, a pessoa que tem a lipoproteína aumentada precisaria de menos carboidrato, porque a própria lipoproteína A já faz esse processo. Já faria a conversão de glicose em vitamina C e não precisaria das grandes fontes vegetais de vitamina C. Isso remete, Henrique, a uma coisa que eu não sei se tu leva em consideração, mas assim, ó, desde que lá o Australopithecus desceu da copa das árvores e começou a migrar pelo sudeste da África, ondas migratórias foram selecionando características das populações. O que separou, assim, a população que, por acaso, ao longo de milhares de anos, sobreviveu habitando as zonas equatoriais e consumindo uma quantidade muito grande de vitamina C de fontes vegetais, não tem por que expressar nem a enzima que converteria glicose em vitamina C, e muito menos a lipoproteína A. Agora, se tu pega os esquimós que se desenvolveram com uma exposição muito menor à vitamina C, começaram a selecionar indivíduos com lipoproteína A maior capazes de sobreviver com menos carboidrato. O que faz com que a gente entenda que a dieta ideal não é a dieta da pirâmide alimentar, e não é nem a dieta carnívora, e não é nem a dieta vegana vegetariana. Depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Exatamente. Sempre a gente vai acabar retornando para essa questão da individualidade biológica. O que é uma... É lógico que existe também, como você mesmo falou, a diferença de mim para você é na casa decimal, né? A diferença genética. Existe uma individualidade biológica, mas a gente não tem um leque gigantesco de variação. A variação é muito pequena, né? A questão é que a gente vê hoje, na formação do nutricionista, que é o que eu estou vendo isso, uma mente muito fechada para essas possibilidades, entendeu? Por exemplo, quando a gente fala de fibra, por exemplo. Não, fibra é obrigatório na alimentação da pessoa. Se ela não comer fibra, o intestino não funciona, nada funciona se a pessoa não comer fibra, né? E tem pessoas que não podem comer fibra. E, cara, isso aí, assim, eu tô hoje, dia 10 de abril, eu estou convencido que isso não vai terminar tão cedo. É verdade. Eu estava estudando um material aí, assistindo alguns pesquisadores falando sobre isso, e a nutrição está pegando pesado nessa parte. Quem produz conhecimento na tua área aí, eles estão pegando pesado nessa questão de fibras, se embrenhando. Isso não vai ser apagado tão cedo, cara. E essa questão das fibras é uma questão interessante, porque ela vem da década de 70, das análises que foram feitas comparando os cidadãos da Grã-Bretanha e cidadãos da África, né? Mostrando que os da África não tinham diverticulite, não tinha câncer de colo, não tinha nada disso. Pô, mas estudo epidemiológico que você acaba baseando toda uma recomendação em cima do estudo epidemiológico, e você fica, puxa, aí o cara chega, aí veja a minha situação, o cara chega para mim, ou chega para um nutricionista, chega reclamando de distensão abdominal, chega reclamando de flatulência, né, de empachamento, e eu digo, não, cara, tu tá comendo muita carne. Puxa vida. Como assim? Puxa vida. Né? E aí a gente fica, pô, mas
Aí o cara faz assim, você está comendo muita carne, então eu vou tirar aqui a carne, você vai comer agora O só que nós vamos peixe. colocar no lugar, né? Você vai comer só peixe e vai aumentar os vegetais, porque você precisa de mais fibra. Né? Porque os vegetais são santos, né? No meio da alimentação. E o cara volta no mês seguinte, doutor, piorei. Não Aí o cara pode, fica, não pode. já Mas sei. então já sei. Tem uma doença inflamatória, tem que usar medicação. Pronto. Claro. Pronto. Ou então, isso aí, ou então diz assim, já sei qual é o problema. Então o problema também é o peixe. Você vai ser vegano agora. Pronto, com Aí, certeza. aí acaba com a pessoa. Né? Isso eu acho que isso nós não. Isso assim, ó, vai cair naquela coisa que eu te disse, que a gente vai ter que criar uma população instruída e autônoma, porque Sim. a média vai se manter assim, ó, porque o pessoal está estudando sério coisas interessantes, como, por exemplo, a microbiota, que agora já se sabe dessa interface gigante. Só que eles estão com o viés de que agora que a gente sabe a importância da microbiota, então agora é que tem que ter mais fibra ainda fermentável para alimentar essas bactérias. Não tem mais. Exatamente. Entendeu? Então eu vejo décadas ruins ainda para essa parte. A gente ainda vai ter que evoluir muito, porque a gente tem a grande questão, pelo menos na nutrição, é que a gente não tem estudos clínicos randomizados fáceis de serem feitos. Né? Porque estudo epidemiológico não dá para confiar. Né? Outro dia eu estava lendo um artigo, fazendo um trabalho da faculdade, era fazer um fichamento do artigo que era sobre a influência da cafeína na gravidez. E, inclusive o pessoal daí do Rio Grande do Sul que fez esse estudo. O estudo muito bem escrito, muito bem elaborado, mas olha só, eles pegaram pares, mãe e filho, analisaram 48 horas depois do parto, 7 dias depois do parto, com 3 meses e com 6 meses, para ver o consumo de cafeína, a influência do peso do bebê, essa coisa toda. O questionário de frequência alimentar, Marcelo, tinha 96 alimentos diferentes. Nossa! E cada um desses alimentos, a mulher precisava escolher entre 8 respostas diferentes. Nossa, impossível fazer isso, Não, cara. impossível para mim e para você. Agora, imagina para uma mãe que acabou de dar à luz. O menino chorando, a mãe não consegue amamentar direito porque está com dor ainda, o menino não sabe toda essa situação e ela vai ter que responder um questionário com 768 possibilidades de resposta. Quer dizer, quão fidedigno pode ser isso, né? Nunca vou ter uma fidelidade. Então a epidemiologia não tem condições. Aí a gente vai para o ensaio clínico randomizado. Só que aí quando chega no ensaio clínico randomizado, se eu te dou a comida para você comer, como é que eu vou garantir que você está realmente comendo? Se eu não te dou a comida, se eu só te dou uma orientação, eu não estou analisando a comida, eu estou analisando a orientação. Né? Então, realmente, o estudo da nutrição é uma questão muito complexa. Mas aí volta para essa questão mais ancestral. Caramba, onde é que nós chegamos? Que ponto nós chegamos na nossa vida, né? Onde a gente precisa de um profissional para ensinar a gente a comer. Isso é uma coisa que me enlouquece, cara. Esses dias eu recebi um WhatsApp de uma paciente assim, ó, porque eu estava batendo muito na tecla do ciclo circadiano, né? Eu botei até umas postagens ali no Instagram falando da necessidade do sono reparador, etc. E dizendo que a quebra desse ciclo circadiano tem alterações fisiológicas importantes, no humor, da memória e tudo. E aí tem uma paciente que tem um filho que tem hiperatividade, é medicado para hiperatividade. E ao mesmo tempo tem uma dieta que não é nada boa, uma dieta padrão, farináceos, etc. E vai dormir às 3, 4 da madrugada. E aí me mandou um WhatsApp me pedindo assim, ó. Eu gostaria, Marcelo, que tu me mandasse uns trabalhos demonstrando a importância se é que realmente tem a importância de dormir mais cedo e acordar mais cedo para tratar isso, porque o meu marido não acredita. Ele disse, não, então eu faço o seguinte, eu te dou esses trabalhos, mas primeiro eu quero que me traga trabalhos dizendo que pode comer de tudo e dormir a hora que quiser, que não dá problema nenhum, porque eu estou saindo da hipótese nula. Eu estou saindo da hipótese nula que diz que uma dieta biologicamente adequada, num ciclo circadiano adequado, tem um melhor desfecho metabólico. Eu preciso que alguém prove que eu estou errado. Eu não tenho que provar que eu estou certo. Claro. E essa questão da dieta e desses tipos de estudo, aqui na minha cidade, aqui a minha faculdade faz bastante estudo desse tipo, assim, o estudo para tentar mostrar que, sei lá, para tentar achar o detalhe de uma coisa que não tem a menor lógica. A grande questão é quando a gente entender
que a gente é um animal, que as nossas características biológicas e bioquímicas foram selecionadas em resposta a estímulos biológicos do ambiente e que a gente vive hoje com essa genética e esse ambiente metabólico num contexto ambiental em desacordo, e isso é que nos produz doença, cara, a maioria dos nossos problemas se termina, até mesmo na questão de onde investir dinheiro. Porque, pô, nós vamos estar investindo dinheiro na produção de medicações e de tratamentos médicos para manter a pessoa numa vida insalubre. Poxa vida, não faz o menor sentido. É verdade, é verdade. Essa questão que você falou aí de hiperatividade e tudo mais, eu lembro demais que eu estava lendo um livro exatamente sobre essa questão e a autora do livro contava a história de uma bailarina do balé Bolshoi na Rússia, que a mãe dela tinha muito problema com essa criança, né? Porque ela era hiperativa demais, não parava quieta na sala de aula e a professora dizia que ela tinha hiperatividade. Um belo dia, a mãe teve que sair de casa e deixou a menina em casa sozinha, 4, 5 anos de idade, e deixou com a babá e deixou o rádio com música ligado. Quando chegou, a menina estava dançando. Quer dizer, o problema dela não era a hiperatividade. Quer dizer, você já vai direto para um medicamento, quando, por exemplo, no caso dessa criança especificamente, é porque ela não conseguia ficar sentado para assistir uma aula de matemática, era um transtorno para ela. Ela queria, na realidade, dançar. Tanto eu entendi o que tu quer dizer. São respostas a estímulos, cara. Sempre é isso. Sim. É sempre isso, são respostas a estímulos. Mas, assim, não querendo aprofundar e nem gerar polêmica, me prova que alguém é hiperativo e tem compulsão. Eu não quero entrar em detalhes para não gerar polêmica, mas, assim, me prova tudo isso colocando essa pessoa em dieta cetogênica, por exemplo. Pois é. Aí o pequeno. Fala aí, cara. Entendeu? Se pega essa criança... Claro que eu sei que isso é tudo complicado, eu sei, eu não vou entrar nessa questão, eu sei. A grande coisa, assim, hoje em dia a gente tolera muito medicamento e não tolera nada de mudança de estilo de vida. Essa que é a grande questão. Exatamente. Tá? Pronto, a grande questão é assim, ó, o paciente tolera tomar um comprimido todos os dias, mas não tolera fazer exercício todos os dias. O paciente tolera fazer uma cirurgia, mas não tolera respeitar um protocolo alimentar. O paciente tolera tomar um remédio para dormir, mas não tolera fazer higiene do sono todo dia. O grande problema é esse. Exato, exato. A gente chegou num ponto na nossa cultura e na nossa humanidade aonde a gente acha mais importante um medicamento ou um processo cirúrgico do que uma mudança na sua qualidade de vida através da alimentação, do exercício, do sono. A grande coisa é que houve esse casamento de interesses assim entre uma população que não se importa com a saúde e uma indústria médico-farmacêutica que dá uma resposta para tapar o buraco, assim, para fazer uma emenda que é melhor, que é pior do que o problema inicial. A grande coisa é que assim, ó, eu parei de brigar com isso há muito tempo. Como eu te disse lá naquela vez, fiz uma limpa do meu consultório, parei de brigar com isso há muito tempo. E o meu interesse agora é outro. Meu interesse é ajudar quem procura ajuda. É ajudar quem busca ser ajudado. E o resto a gente faz aqui no Instagram. A gente deixa tudo aberto. É tudo de graça. Exato. O que eu escrevo é de graça. O que tu escreve Exato. é de graça. O que a gente produz é de graça. Tá tudo ali. Quem se interessa, quem quer buscar uma vida melhor, bom... Essas pessoas a gente tem que pegar, trazer para perto de nós e aí deixar a vida de todo mundo, a nossa e a vida deles melhor. Mas a média é muito ruim, Henrique Altran. A média vive uma vida despretensiosa com resultados muito ruins e tolera medicações, atitudes externas e não faz nada para mudar. A verdade é essa. E a gente acaba virando, dentro de toda essa perspectiva, a gente acaba saindo desse âmbito só de saúde, mas a gente pega aí toda uma situação econômica, política, geográfica e tudo mais, e a gente acaba virando, exatamente, a gente vira massa de manobra para a indústria de alimentos, uma qualidade de vida ruim, uma situação ecológica ruim, a gente está consumindo recursos, a gente está desperdiçando recursos, a gente está tendo uma vida insalubre, a gente está tendo uma vida com escassez, no momento onde a gente tem a melhor segurança alimentar, onde a gente tem a melhor segurança intelectual, onde a gente tem as maiores possibilidades de ter conforto e proteção, a gente vive hoje o melhor momento do planeta e a gente está conseguindo ter a pior saúde e a pior qualidade de vida de toda a história da humanidade. É uma coisa enlouquecedora. Exatamente. E a gente ainda tem que escutar pessoas dizendo assim, cara,
como é que a dieta ancestral, a dieta evolutiva é mais adequada se naquela época o pessoal morria mais? Não tem, a gente tem que escutar esse tipo de coisa ainda. Essa ainda bem que eu não escuto mais essa. Eu fico perguntando o seguinte, cara, você prefere viver até os 30, até os 40, no seu máximo, ou dos 40 para frente você continua vivendo, mas você tá doente, tomando remédio e sentindo dor todo dia? Mas, não faz sentido, mas cara. A grande coisa, tu quer saber o que me tira o sono, Henrique Altran? Eu vou te dizer o que me tira o sono. O que me tira o sono é saber o seguinte, ó, que a gente tem toda essa condição sociopolítico-econômica que eu te falei, assim, de segurança, de amparo social, a gente tem isso. E a gente tem hoje, com isso que eu estou falando, com o que tu está falando, com o que os outros médicos e pesquisadores estão falando, a gente tem a medicina baseada em evidências, amparada no paradigma evolutivo, a gente tem todo esse conhecimento que, junto com essa segurança, pegaria o que tem de melhor da ancestralidade e jogaria aqui em 2020, onde a gente pode ter tudo. Então, cara, a gente tinha que estar morrendo com 110, 120 anos, com o corpo de 40, 50, vivendo uma vida plena, feliz, com segurança social, com segurança alimentar, com educação, com bom convívio familiar. Pô, a gente tem a melhor fase de toda a humanidade e a gente está destruindo as relações humanas e destruindo o planeta pelo próprio comportamento. Isso é enlouquecedor. É enlouquecedor. A gente era para ser assim, cara. Era para a gente morrer com 110, 120 anos e os caras que vivem muito viverem 130. E, nossa, você viu como aquele cara morreu cedo? Morreu com 85 anos. O quem? Não sei quem. Não, eu tô dizendo, era para ser assim. Não. Quando alguém morre com 92, 93, hoje em dia é um herói. Exato. É um herói. Era para ser cedo. Hoje em dia, assim, ó, tem duas coisas que me atormentam além disso. Primeiro isso, assim, a pessoa morre com 59, com 68 infartado e não choca. Isso era para chocar. Sim. Era para ser chocante. Não choca. E a outra coisa é que essa pessoa morre de doença crônico-degenerativa. Morre de doença cardiovascular, cerebrovascular, morre de tumor, morre de diabetes. E isso também não choca. Tem uma parte do workshop que eu boto um túmulo, assim, uma lápide e um atestado de óbito. E boto assim, ó, que no meu tempo que eu atendi a clínica, muita gente morria, os pacientes crônicos, e eu tinha que ir lá e botar um código da doença, a sequência de doenças que causou a morte. Só um pouquinho. Eu quero outro documento para mim. Eu não quero um atestado de óbito com uma sequência de doenças que causaram a morte, porque eu não quero morrer com doença nenhuma. Isso. Eu não quero ter código de doença. Eu quero passar dos 100 anos bem e quero morrer de morte natural por apoptose de um grupo celular do coração que não tenha doença associada. Então, quando a gente tolera que é normal ter um documento com sequência de doenças, que é normal que a pessoa morra de doença crônica, que não era nem para existir, e que morra na quinta ou na sexta década de vida, é que a gente não entende nada sobre saúde e longevidade mesmo. Exatamente. É isso aí. Eu acho que a gente está contribuindo muito com esse nosso movimento, o seu movimento Humanos, né, o movimento Rebelião Saudável, essa união de esforços para a gente tentar levar essa mensagem de mais saúde, mais naturalidade, mais natureza, mais ancestralidade para a nossa vida. Eu acho isso fantástico. A gente já está chegando em 2 horas de live. Não, enlouquecedor. Cara, eu acho que assim, ó, uma mensagem que a gente tem que deixar é o seguinte, ó, porque digamos que alguém está assistindo a nossa live agora e não nos conhece, nem eu, nem tu. E aí está escutando falar assim, o que eles estão falando de ancestralidade, de coisas do passado? O que isso tem a ver? Cara, isso é simplesmente comer uma comida decente, é simplesmente cuidar um pouco do estresse, é simplesmente fazer um pouco de exercício adequado biologicamente, é expor o corpo a estímulos biológicos como, por exemplo, o contato com a natureza, em ficar um pouco descalço. Isso parece uma idiotice e uma bobagem para o paciente que não entra em contato com isso. Mas esses estímulos biológicos, junto com a abstenção dos estímulos que não são adequados, não comer bobagem, não trocar o dia pela noite, não beber, não fumar, não se estressar, isso é capaz de fazer com que a gente não morra de doença crônico-degenerativa na quinta e na sexta década, e isso é possível de nos fazer passar dos 100 anos com o corpo que tinha os 50, 40 anos. Não é uma bobagem, é uma coisa importante de ser estudada, de ser um conhecimento trazido para a vida.
Estuda, a mensagem é assim, estudem isso. Não acreditem nem em mim, nem no Henrique. Exatamente. Estudem isso. Existe uma base de conhecimento chamada paradigma evolutivo, que hoje em dia é baseada num contexto médico chamado medicina baseada em evidências. Me provem que eu estou errado, provem que o Henrique está errado, provem que o Souto está errado, que o Bomini está errado, que o Sorrentino está errado. Nos provem que está errado. Mas primeiro entendam do que a gente está falando. Exatamente, exatamente. É isso aí, grande Marcelo. Cara, vou deixar tu dormir. Não, ainda tem que trabalhar mais um pouco ainda, cara. Ah, cara, muito obrigado pelo teu tempo. Acho que a gente bateu um papo super legal. Vamos, de repente, a gente tem uma parte 3 aí no futuro, né? Porque vamos ver, não, sempre... agora eu tenho que assistir as tuas lives agora, porque eu já vi que até o Barilli vai estar aí semana que vem, certamente eu vou estar assistindo, show. Próxima semana tem o Barilli. A gente tá movimentando bem essa galera, né? E eu acho que a gente vai conseguir passar uma boa mensagem e finalmente a gente conseguir atingir o maior número de pessoas, né? Eu acho e é isso, assim, se vai. juntar, produzir material, juntar os grupos, juntar as pessoas de interesse afim e fazer esse movimento que não tem nome, é um movimento em prol de um indivíduo melhor, uma sociedade melhor e um planeta melhor. Já está na hora de acontecer isso. Exatamente. Eu acho que é isso aí. É isso aí. Cara, muito obrigado pelo teu tempo. Agradeço a tua esposa por mim, tá certo? Para mim foi uma honra muito grande ter você aqui no canal e a gente com certeza a gente vai trocar mais ideias porque você é um cara do bem, é um cara com o qual eu me identifiquei bastante. Muito obrigado, hein, cara. Obrigado. Grande abraço. Obrigado por todos aqui até agora. Tudo de bom. Valeu. Tá bom, tchau. Tchau. Uau, que live show de bola! Quase 2 horas de live, foi absolutamente fantástico. Então, realmente, assim, eu vou escutar de novo esse podcast, porque realmente foi muito bom. Muito bom mesmo. E eu acho que todos vocês tiveram aí uma impressão muito positiva de tudo aquilo que a gente está procurando fazer, né? Então, para encerrar, saibam que essa live vai estar gravada no meu podcast. É só vocês procurarem no Spotify, procurar no Apple Podcast, no Google Podcast. Procura lá Rebelião Saudável. Você já vai ter essa live gravada. Já vai estar lá online para você ver. Tá bom? Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem seguros, fiquem em casa. E eu espero que todos vocês fiquem super saudáveis. Muito obrigado.